Queridos, vamos abrir o livro de Provérbios, capítulo 10, agora nos versículos 15 e 16, terminando aí essa primeira parte do capítulo 10, em que nós vimos que o modo de falar e a maneira como nós nos comportamos ou lidamos com as riquezas estão relacionadas à vida e à morte. Eu vou fazer a leitura aqui do verso 11 até o verso 16 e vamos começar a exposição. Diz assim: a boca do justo é manancial de vida, mas na boca dos perversos mora violência. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Nos lábios do prudente se acha sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de senso. Os sábios entesouram o conhecimento, mas a boca do nécio é uma ruína iminente. Os bens do rico são a sua cidade forte, a pobreza dos pobres é a sua ruína. A obra dos justos conduz à vida, e o rendimento do perverso ao pecado. Como nós vimos na semana passada, e eu dei uma breve introdução, vou repetir essa introdução, para ficar mais fácil entrar nesses versos 15 e 16, que representam os versos finais desse capítulo, dessa primeira parte. E aí nós vemos, mais uma vez, uma mudança de tema da comunicação, e agora se volta o quê? Mais uma vez aos bens ou às riquezas, que foram referidas lá no início do capítulo 10. E vemos aí algumas coisas que fazem essa ligação, nós até falamos dentro da estrutura do poema, que fazem essa ligação entre os versos anteriores, dos lábios, com esse novo tema, ou esse retorno ao tema inicial, que fala sobre os bens dos ricos e os bens, a riqueza e da pobreza. Nós percebemos aqui no verso 15 e 16 uma ligação estrutural, quando eles falam sobre o mesmo tema, e quando eles citam determinadas palavras que estão relacionadas, como rico, pobre, riqueza e bens. E nós vamos perceber que no verso 15, ele se refere ao status econômico. Os bens do rico são a sua cidade forte, a pobreza dos pobres é a sua ruína. E no verso 16, o salário, como rendimento, se referindo à sua renda e ao seu uso. A obra do justo conduz à vida e o rendimento do perverso ao pecado. O verso 16 vai qualificar a segurança do dinheiro, a fim de que ninguém valorize a sua segurança, essa segurança excessivamente. E aí ela é colocada ao lado da segurança moral. E nós vamos ver que a retidão dá a vida eterna, enquanto que a perversidade gera o pecado e a morte. Esses versos começam assim, o verso 15. Os bens do rico são a sua cidade forte. É interessante nós percebermos que as metades, ou seja, a metade das ocorrências dessa palavra no livro de Provérbios instrui o jovem a ensiná-la, a estimá-la, e a outra metade a não confiar nas riquezas. Por quê? Porque quando essas riquezas são adquiridas apressadamente, ela definha pouco a pouco, porque não tem a bênção de Deus. Abram aí Provérbios capítulo 13, verso 11. E aí, de uma certa forma, a Escritura está chamando nós, crentes, os justos, os sábios, adquirirem riquezas da forma correta. Olha o que diz Provérbios capítulo 13, verso 11. Os bens que facilmente se ganham, esses diminuem, mas o que ajunta a força do trabalho terá aumento. Abram aí Provérbios 28, verso 8, e nós vamos ver essa mesma relação, quando ele diz assim: o que aumenta os seus bens com juros e ganância, ajunta-os para o que se compadece do pobre. E a ideia é, aqueles que ajuntam riquezas de forma indevida, com ganância, com logro, eles vão perder essas coisas vão definhar, ou seja, outras pessoas, que não eles, vão gozar dessas riquezas.
Olha o que diz o verso 22, ainda do capítulo 28. Aquele que tem olhos invejosos corre atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ele a penúria. Por isso ele diz, os bens do rico são a sua cidade forte. Isso é um engano. Tá? Por quê? Porque essas riquezas, tá? E principalmente aquelas adquiridas de forma injusta, ímpia, e a riqueza como um todo, não tem valor algum no dia da ira. É interessante que o livro de Provérbios vai dizer que com o justo é diferente. E a gente vai ver por quê. Abram aí Provérbios capítulo 11, verso 4. Muitas vezes as pessoas vivem ou se relacionam com as suas posses de forma que essas coisas parece que vão representar um fundamento, um subterfúgio para a vida eterna. É como se eles estivessem, e a Escritura vai dizer isso, semeando aqui para colher depois. E a gente sabe que não é bem assim, Pelo contrário. Quando o Senhor Jesus fala aos seus discípulos, que nós deveríamos acumular tesouros que o quê? Que não se destruíssem, tesouros que pudéssemos levar para a vida eterna. Aí ele diz assim: as riquezas de nada aproveitam no dia da ira, mas a justiça livra da morte. Nós estamos vendo aqui que esse provérbio declara tanto as características positivas quanto negativas da riqueza. E aqui o rico está sendo colocado em contraste com o pobre, sendo que os dois estão sendo avaliados de forma negativa. Por quê? Porque a maneira como o mestre sábio trata o rico não é nada simpática aqui na Escritura. E ele sempre o considera com hostilidade. Eu vou até antecipar esse tipo de coisa, para em momento algum nós associarmos isso a qualquer tipo de pensamento humano moderno, qualquer ideologia que nós temos, principalmente em voga no nosso país e no mundo. Por que ele trata com hostilidade? É por causa da riqueza? Não. É por causa da natureza do homem. É porque a riqueza muitas vezes torna-se uma sedução. Não porque é uma sedução, mas torna-se uma sedução por causa do coração pecaminoso, cobiçoso, invejoso do homem. A riqueza em si não é bênção nem maldição, mas ela pode ser tanto bênção quanto maldição. Abram Provérbios capítulo 18, verso 11. O mestre trata o rico com hostilidade. Por quê? Porque ele se deixa enganar pela riqueza. Sua riqueza o engana, fazendo pensar que ela provê verdadeira segurança. O coração do homem lança a sua segurança nos seus bens. E a segurança não está nos nossos bens, mas está no Senhor. Olha o que Provérbios capítulo 18, verso 11 diz: os bens do rico lhe são cidade forte, e segundo imagina, uma alta muralha. Muitas vezes nós somos assim. Lançamos num bom emprego ou naquilo que nós temos a nossa segurança. E nós precisamos entender que essas coisas não podem representar e não representam na nossa vida segurança. Essa segurança que sentimos a partir daquilo que nós temos vem do Senhor, mas não delas. Porque hoje podemos ter e amanhã não teremos mais. E nós precisamos entender isso. Por isso nosso coração não deve ficar ansioso com determinadas coisas.
com a nossa estabilidade no trabalho, com aquilo que nós fazemos, com o nosso sustento, porque se nós confiamos no Senhor, o Senhor vai nos sustentar. Não é aquilo que nós temos que traz essa segurança, é o Senhor que provê essas coisas. Porque nós podemos passar dificuldade, necessidade, e mesmo assim sermos supridos por Deus. Não são essas coisas. Eu sempre falo isso, principalmente para os jovens que estão pretendendo, começar a sua vida, se casar, ou se desenvolver, Eu falo, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, termine isso, faça aquele tipo de especialização, faça isso, Você precisa se armar, mas não confie nisso. É o Senhor que vai te sustentar, é o Senhor que vai te manter, é Ele que vai te dar o sustento. Você precisa fazer a sua parte, porque o Senhor recompensa os seus servos e o homem de uma maneira geral que trabalham, que são dedicados, porque isso honra ao Senhor. Mas não confie nisso, a sua confiança precisa estar em Deus. E quando a nossa confiança está no Senhor, a gente não fica preocupado, entenda, desesperado quando perdemos o emprego, quando perdemos nossos clientes, quando a coisa fica ruim financeiramente, quando por causa de um ou outro motivo podemos perder o emprego seguro, é Deus, nós não temos que ter medo disso, é o Senhor que está por trás. Se tiver que perder um bom emprego público, eu vou perder. Se é por amor ao Evangelho, melhor ainda. Se a minha condição hoje ela é diminuída por uma ou qualquer situação, eu devo confiar no Senhor, porque a minha vida está na mão dele. A minha parte eu preciso fazer e devo fazer para que o Senhor me abençoe. É trabalhar, é ser responsável, é me dedicar, mas sabendo que a minha vida está na mão do Senhor e é dele que eu confio, não naquilo que eu tenho, não nas posses que eu posso ter. Por isso aqui o capítulo 18, verso 11, os bens do rico são sua cidade forte. E segundo, imagina uma alta muralha, a riqueza seduz o coração do homem, de modo que ele se torna sábio aos seus próprios olhos. É isso que a Escritura vai dizer. Provérbios capítulo 28, verso 11. O homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre que é sábio, sabe sondá-lo. E por quê que ele se torna sábio aos seus próprios olhos? Porque ele olha ao seu redor e vê aquilo que ele tem. A gente falar para uma plateia dessa é muito fácil, porque todos nós aqui estamos praticamente na mesma situação. Não existe pobres aqui. Por mais que você esteja desempregado, não existe pobres. O pobre é aquele que não tem como se manter, não tem teto, não tem o que comer, é o que depende de outras pessoas. E por mais que você, como eu, já vivi uma situação como essa, nós não podemos nos considerar pessoas pobres. Porque o Senhor nos dá além daquilo que necessitamos e vivemos em pleno conforto. A nossa sociedade é uma sociedade tecnológica e estamos em pleno conforto. Podemos ter acesso a várias coisas, mesmo que não tenhamos uma conta bancária gorda. E nesse aspecto, nós somos ricos. Mas jamais podemos nos deixar levar pela riqueza. Agora imagine uma pessoa que tenha muito dinheiro. Muito dinheiro. Uma pessoa abastada. De tal forma que tem uma conta bancária muito gorda, muitos bens. Não precisa se preocupar se o dinheiro vai dar ou não vai dar no final do mês, se ele vai ter que fazer uma poupança ou nada. Ele quer viajar, ele viaja, tira o dinheiro do bolso, não precisa nem ir no banco, tira o dinheiro do bolso e paga a sua passagem.
Eu conheço pessoas assim. Que não sabem o que é uma necessidade. Não têm entendimento do que é necessidade. Essas pessoas, por causa da natureza humana, como nós também, não tendo isso tudo, podemos achar que somos sábios aos nossos próprios olhos. Porque conseguimos arrecadar tudo aquilo. Porque temos condições até de ter mais do que temos capacidade, temos habilidade. E é isso que a riqueza faz, seduz o homem rico de modo que ele se torne sábio aos seus próprios olhos. E sabe que o livro de Provérbios vai dizer que esse estado é pior do que a condição do insensato. O homem que se considera sábio aos seus próprios olhos está numa condição pior do que o insensato. Abra Provérbios capítulo 26, verso 12. Tem visto um homem que é sábio aos seus próprios olhos? Maior esperança há no insensato do que nele. E isso acontece por quê? Por causa da riqueza? Não, a riqueza é o motivo. A riqueza vamos dizer assim, é um instrumento. O motivo está no coração. O coração do homem. Nós gostamos de colocar a nossa segurança naquilo que nós vemos. Mas a nossa segurança não está nisso. Isso pode ser um instrumento de Deus para a nossa segurança. O meu trabalho, a conta que eu tenho no banco, é um instrumento que Deus utilizou na nossa vida para nos dar uma segurança física. Mas a segurança não vem dessas coisas. E nós não podemos ser ingênuos pensando e viver a nossa vida como se essas coisas nos trouxessem segurança. E aí é uma busca incessante a essas coisas. Eu trabalho excessivamente, negligenciando as coisas do reino de Deus. A minha vida agora se volta para isso, para a aquisição dessas coisas. Eu preciso terminar esse curso universitário, eu preciso fazer o meu doutorado, eu preciso comprar investir na bolsa de valores. Nada disso está errado. E você pode fazer todas essas coisas, mas seu coração não pode estar nisso. Seu coração não pode estar nessas coisas. O nosso coração precisa estar no Senhor e sabendo que essas coisas podem vir ou não da mão dele como bênção e às vezes até como juízo nas nossas vidas. Mas não é só isso que o coração do homem faz, motivado pela riqueza. Por quê? Porque a riqueza do homem faz com que ele tiranize o inferior, ou seja, o pobre. Isso não é uma característica somente do rico, né? Nós gostamos de fazer isso. Por quê? Por causa do nosso coração pecaminoso. Abra Provérbios capítulo 22, verso 7. Como nós estamos falando especificamente disso, nós vamos nos deter a isso aí. O rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. É lógico que a visão que o Provérbios está mostrando aqui, como nós vimos, é uma visão negativa. E essa tirania se dá não só com relação à riqueza material, dinheiro, posses, mas também com aquilo que é, vamos dizer, cultural. Porque isso, então eu tenho mais cultura, eu sou mais inteligente, eu tenho mais cursos. Você cala a boca aí e fica quieto. Isso é, na realidade, pecado no coração do homem. Nós somos assim. E precisamos entender que esses instrumentos não podem receber de nós a nossa atenção dessa forma, porque assim nós faremos o que a palavra de Deus está dizendo em relação a isso. Ela está nos alertando
Por quê? Porque a Escritura quer que você não seja rico? Não. Não é isso. Porque a Escritura quer que você, a sua abundância, ou no extremo da sua escassez, você lembre que Deus é o Senhor da sua vida. E é a Ele que você deve colocar o seu coração. Abra 2 Samuel, capítulo 12. Nós vamos ver que é isso que a riqueza faz. O homem que tem poder, o homem que tem posses, por causa do seu coração pecaminoso, porque se deixa levar por ele tiraniza o pobre. E mais uma vez, citando aí essa ideologia socialista marxista, que prega que o trabalhador, o proletário deve dominar, ele vai fazer a mesma coisa. Que há uma oposição aí, né? Eles fazem esse recorte da sociedade de divisão de classes, luta de classes, que isso é uma visão apequenada da sociedade, medíocre. Podia ser alguma coisa lá muito boa no tempo de Marx, a sociedade se desenvolvendo, né? A revolução industrial e aquela coisa toda surgindo naquele período, né? E aí você tem um reflexo daquilo que você está vendo naquele momento. A sociedade é muito mais complexa do que isso. Não é questão de um lutando com o pecado, porque quando eu tomo o lugar de uma outra pessoa, o provérbio vai dizer isso: quando o escravo se torna filho, ele se torna tirano. Quando o vil se torna nobre, ele se torna tirano. Por quê? Porque agora ele está na situação, ele era oprimido, agora ele vai se tornar opressor. Não, porque é o pecado no coração do homem. E seja ele quem for, esteja em qualquer situação, ele vai agir assim. Isso é muito claro quando você vê lá a Escritura mostrando, né, do credor incompassivo. Uma pessoa poderosa abaixo de outra e o servo do servo. E ele age de forma tirana, porque se sente superior. Por isso o apóstolo Paulo fala o que fala. Em Filipenses nós estamos vendo isso. O exemplo é Cristo. Cristo é o dono de toda a riqueza, o Senhor sobre todas as coisas, é o mais excelso, é o mais alto, é o mais sublime, e se humilha. E esse deve ser o nosso comportamento. Olha o exemplo de Davi, um homem de Deus. Quando ele se viu em aperto, quando ele se viu numa situação difícil, o que ele fez? Ele tiranizou o mais fraco. E esse homem não era nem pobre, né? Necessariamente falando, menos que Davi, que era um rei. Olha o que diz: o Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse: havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto com seus filhos. Comia do seu bocado, do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quiseste tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: por que o furor de Davi? Porque nós estamos vendo aqui uma injustiça. E é isso que acontece. Não é isso que nós estamos vendo no nosso país? Pessoas que enriqueceram de forma injusta, pecaminosa, e que agora estão numa situação, e outros que já eram de situação abastada, e eles fazem o quê? Se não tirar proveito daqueles que estão abaixo dele. Esse é o coração do homem. Não é uma luta de classes, é uma luta de uma classe só. É a luta do homem contra a sua natureza pecaminosa. Aí Davi
se acendeu a sua ira de tal modo, né, que o seu furor, porque ele viu que impiedade, injustiça, falta de condescendência, falta de solidariedade da parte desse homem, egoísmo. E aí ele diz: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve morrer. Ele já decretou a sentença. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Ele mesmo lançou o juízo sobre ele. E Natan vai dizer assim: o Senhor perdoa, você não vai morrer, mas as 4 vezes você vai restituir sim. A espada não vai sair da tua casa. Aquilo que você fez à oculta será feito às claras. E por que a atitude dele foi essa? Por causa do coração dele. Ele se sentiu numa situação como rei, ele podia tudo. Ele se sentiu assim. Então, como ele viu que ele fez besteira, ao invés de se arrepender, porque ele era um homem poderoso, o que vai acontecer? Eu vou encobrir isso aí. E vou encobrir pisando aquele que está abaixo de mim. É o coração pecaminoso de um homem. Abra Provérbios capítulo 18. Verso 23. Quer dizer, a riqueza, ou seja, o coração do homem, leva a tiranizar o pobre, o coração de um homem que tem muito, e também leva a responder o pobre com aspereza. Por quê? Porque se sente superior, porque se sente melhor. E a gente é assim, né? A gente se sente melhor às vezes porque você está bem vestido, e a pessoa está mal vestida e você, a Escritura já diz, né? Julgou. Você julgou e exerceu um juízo ali em Tiago. Por pequenas coisas. Como diz lá, Tiago, se entrar um homem indrajoso na igreja, mal vestido e tal, desarrumado, ligado em bola. Mas se entrar uma pessoa bem vestida, assim, bonita, que nem eu e tal, aí você vai dar toda a honra. E ele diz: você está com pensamentos amargos e perversos no coração. É o coração do homem. Então, o homem que tem riqueza e que tem essa disposição, no coração, ele vai tiranizar o pobre, ele vai responder com aspereza, como diz Provérbios 18, 23, o pobre fala com súplicas, porém o rico responde com durezas. Nós estamos falando aqui dessa situação, ou seja, da riqueza. Mas perceba que esse comportamento é um comportamento de todo aquele que se sente acima de alguém, que se sente superior a alguém. Por quê? Porque uma pessoa humilde ou simples, ela sempre vai falar de modo a pedir, com rogo. O rico não. O homem que se sente acima dos outros, ele vai fazer isso de forma arrogante. Ele vai responder de forma arrogante à súplica do pobre. E aí, a Escritura vai dizer que aquele que engrandece a si mesmo, empobrece. Provérbios capítulo 22, verso 16. E vamos entender o que significa isso. O que é engrandecer a si mesmo? O que oprime ao pobre para enriquecer a si, ou o que dá ao rico, certamente empobrecerá. É interessante porque esse verso aqui ele vai censurar a opressão dos pobres e a bajulação dos ricos.
Porque esse dar aqui ao rico tem esse sentido, porque aquele que oprime e aquele que engrandece a si mesmo vai sofrer uma perda inesperada daquilo que é essencial para a vida. Abram Lucas capítulo 14, versos de 12 a 14. Essa bajulação e essa opressão dos pobres vai levá-lo à sua própria destruição. Vai levar ao contrário daquilo que ele almeja. Olha o que diz a Escritura. Disse também ao que havia convidado: quando deres um jantar ou ceia, não convide os teus amigos, nem teus irmãos, nem teu parente, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e sejam recompensados. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, e serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Por quê? Porque essas pessoas que oprimem ao pobre e dão ao rico, ou seja, bajulam o rico, qual é o objetivo delas? O objetivo delas é receber. Então, vou rejeitar aquele que não pode me dar nada e vou puxar para cá aquele que pode me favorecer. E o Senhor diz que você vai empobrecer. Ou seja, o seu intento será frustrado. Será frustrado. Nós temos outras referências aqui no livro de Provérbios aos ricos que devem ser referências entendidas como avaliações negativas. Abram aí, Provérbios 14, 20. Olha o que o texto vai dizer. O pobre é odiado até do vizinho, mas o rico tem muitos amigos. Provérbios 22, 2. O rico e o pobre se encontram. A um e a outro faz o Senhor. Sabe o que a Escritura vai dizer? A Escritura vai dizer que uma sociedade perfeita, entenda, aos moldes, aos nossos moldes humanos, sociedade perfeita é aquela quando o Senhor Jesus vier reinar sobre nós. E não é nessa perspectiva social, apesar de ser uma cidade e sermos cidadãos. Esqueci o que eu ia falar. Lembrei. É perfeita quando existem ricos e pobres. Porque sempre vai existir pessoas abastadas, pessoas menos abastadas, mais ou menos abastadas e pobres. É a vontade de Deus que essas coisas aconteçam. E dentro da esfera bíblica, a responsabilidade do rico é ajudar aos pobres. Por isso que como é que se diz? A iniciativa privada está muito relacionada ao que a Bíblia fala da responsabilidade daquele que tem mais com aquele que tem menos. Ela não diz isso? Trabalhe para ter com que acudir ao necessitado. Olha o que Provérbios capítulo 22, verso 2 diz. O rico e o pobre se encontram. A um e a outro faz o Senhor. Verso 7. O rico domina sobre o pobre e o que toma emprestado é servo do que empresta.
Eu já respondi essa pergunta, né? Mas eu vou, já que está no roteiro aqui, eu vou... Por que essa negativa em Provérbios ou na Escritura quanto aos ricos? Por quê? Porque as riquezas são passageiras. E quando são excessivas, seduzem a pessoa a negar a Deus. Por quê? Por causa do coração do homem. Abra Provérbios capítulo 23, verso 5. Porventura fitarás os olhos naquilo que não é nada, pois certamente a riqueza fará para si asas, como a águia que voa pelos céus. Capítulo 30 de Provérbios, verso 8 e 9. Afasta de mim a falsidade e a mentira, não me deis nem a pobreza nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga quem é o Senhor, ou que empobrecido venha furtar e profane a Deus. Por que essa negativa quanto aos ricos? Porque em geral os ricos são aqueles que colocam o seu coração na riqueza. E você pode estar inserido nessa situação. Eu dou aula para jovens que em geral são de comunidades. E você pensa, poxa, é gente pobre, gente humilde, e tem. Mas eu nunca vi na minha vida gente tão orgulhosa. Tão orgulhosa e tão prepotente com relação aos bens materiais. E são pobres. Só que reagem de forma diferente. Né? Porque a gente pensa que é somente os ricos que são assim. Ao ponto de você chegar, cadê seu lápis, cara? Sua caneta? Ah, não tem isso aqui. Por que você não... Eu não. A escola tem que me dar. A gente fala, os pobres são humildes. São humildes os pobres de espírito. E muitas citações da Escritura, quando fala de pobres, não o contexto que nós citamos aqui. Está falando de quem? Dos crentes, dos discípulos de Cristo. Por quê? Porque o coração do pobre e do rico é o mesmo coração. Caído. Contaminado pelo pecado. Quem confia nas riquezas, segundo a Escritura, vai cair. Mas quem confia no Senhor estará seguro. Provérbios capítulo 11, verso 28a. Quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. Provérbios 3, verso 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios capítulo 18, verso 10. Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Provérbios 22, 19. Para que a tua confiança esteja no Senhor, quero dar-te hoje a instrução a ti mesmo. É isso que a Escritura vai dizer. Quem confia na riqueza vai cair. Quem coloca o seu coração nessas coisas vai de mal a pior, vai ser precipitado abaixo. Mas quem confia no Senhor estará seguro. É interessante porque o rico pode ter seguro para todos os seus bens. Os seus bens podem estar bem assegurados e ter uma boa quantia no banco para tempos difíceis. Mas quando a morte chega, a sua insuficiência moral vai arruiná-lo, vai destruí-lo. Abra o Salmo 49, eu quero ler o Salmo 49 com você.
O título é A Vaidade do Homem. Olha o que a Escritura vai dizer. Povos todos, escutai isso. Dai ouvidos, moradores todos da terra, tanto plebeus como os de fina estirpe, todos juntamente ricos e pobres. Os meus lábios falarão sabedoria, e o meu coração terá pensamentos judiciosos. Inclinarei os ouvidos a uma parábola, decifrarei o meu enigma ao som da harpa. Por que hei de eu temer nos dias da tribulação, quando me saltei a iniquidade dos que me perseguem? Os que confiam nos seus bens e na sua muita riqueza se gloriam. Ao irmão, verdadeiramente, ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima e cessará a tentativa para sempre, para que continue a viver perpetuamente e não veja a cova. Porquanto, vê-se morrerem os sábios e perecerem tanto estulto quanto inepto, os quais deixam os outros as suas riquezas. O seu pensamento íntimo é que as suas casas serão perpétuas e as suas moradas para todas as gerações. Chegam a dar a seu próprio nome às suas terras, e os que agem assim são como o texto que nós vamos ler mais adiante de Lucas. Eles não estão preocupados com aquilo que é mais importante na sua vida. Por quê? Porque o seu pensamento é esse. É semelhante ao pensamento do jovem, apesar de eu ser jovem, eu não vou falar a minha idade aqui, tá? Mas apesar de ser jovem, na minha juventude, eu nunca pensava em morrer. Às vezes passava um carro e pensava assim, cara, se o cara me atropelar, eu vou sair bem, como nos filmes, né? Vou levantar, não aconteceu nada. O jovem pensa dessa forma. Ele nunca pensa que vai adoecer, ele nunca pensa que vai morrer, ele nunca pensa que vai ter limitação. Porque esse é o coração do homem. Porque ele se confia o quê? Um homem que pensa assim, no seu vigor, na sua juventude, na sua força. Quem é que dá isso? É Deus. Então ele tem que confiar no Senhor, que deu o seu vigor, que deu a sua força. Não naquilo que ele deu. Porque aquilo que ele deu ele vai perder, e pode perder. É a mesma coisa que o homem que tem muitos bens, ou que acha que está suprido, ou que tem a perspectiva, o seu coração nessas coisas, ele não pensa em outra coisa. Suas casas são perpétuas, suas moradas para todas as gerações. Verso 12, todavia, o homem não permanece em sua ostentação, é antes como animais que perecem. Tal proceder é a estutícia deles. Assim mesmo, os seus seguidores aplaudem o que eles dizem. Como ovelhas são postos na sepultura, a morte é o seu pastor. Eles descem diretamente para a cova, onde a sua formosura se consome. A sepultura é o lugar em que habitam. Mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois ele me tomará para si. Não temas quando alguém se enriquecer, quando avultar a glória de sua casa, pois em morrendo nada levará consigo, a sua glória não acompanhará, ainda que durante a vida ele se tenha lisonjeado, ainda que o louvem quando faz o bem a si mesmo. Irá ter com a geração dos seus pais, os quais já não verão a luz. O homem revestido de honrarias, mas sem entendimento. E entendam esse entendimento, é o entendimento que sem Deus. Esse é o entendimento das coisas espirituais, daquilo que é mais valioso, daquilo que é perene. Antes é como animais que perecem. A Escritura diz que o homem que age dessa forma é assim, é como um animal que perece. Abra Lucas capítulo 12, verso 19 a 21. E é esse comportamento, aqueles que têm ou que acham que as suas moradas são eternas, que aquilo que ele tem vai lhe trazer segurança. E às vezes até traz nesse mundo, às vezes nem nesse mundo traz. Porque o próprio livro de Provérbios vai dizer que aquele homem que tem muito dinheiro tem muito enfado. Eu, quando era mais jovem, era uma peça, né? Quando era criança, né? Era uma peça. E aí eu sempre pensava em ganhar na loteria, ficar rico, como todo jovem, criança, né? E aí eu fazia assim, né? Minha mãe conta essa história sempre.
quando eu receber não sei quantos milhões, eu vou dar tanto para minha mãe, tanto para minha irmã, tanto para isso, aí eu, eita, não sobrou nada para mim. As riquezas se vão, elas não são eternas. E se nós colocarmos o nosso coração nelas, nós iremos nos perder juntamente com elas. E é isso que o salmista está falando, que nós estamos vendo aqui, um homem preocupado com essas coisas. Ele está tão voltado para essas coisas, seu coração está tão nessas coisas, que ele esquece daquilo que é essencial. E por mais que nessa vida ele possa ter uma certa segurança, nós sabemos que a riqueza não traz segurança nem nessa vida. Nem nessa vida. Quanto mais na vida por vir. Olha o que diz aqui o texto. Então direi à minha alma, tens em depósitos muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. A riqueza desses homens são a sua cidade forte, por isso o rico é insensato, por pensar que aquilo que tem pode garantir a sua segurança nesse mundo. E forte aqui tem o sentido de firmemente assentado, inviolável, uma cidade fortificada com altos muros que pode resistir a um cerco. A riqueza é a segurança de uma pessoa, de um rico iludido. Ele apenas imagina que está seguro. Como Provérbios mesmo fala no capítulo 18, 11, os bens do rico são uma cidade forte, segundo imagina uma alta muralha. Jó deixa claro que, no capítulo 27, 19, o rico se deita com a sua riqueza, abre os olhos e já não a vê. Mas não é só com relação à riqueza que a Escritura nos exorta. Para você ver que o problema não é o que temos ou o que não temos. O problema é o coração do homem. Ele vai dizer que a pobreza dos pobres é a sua ruína. E ruína aqui se refere ao suspense, ao medo e às preocupações constantes em razão da sua dificuldade. A morte, a fome, o trabalho forçado, a injustiça, a tentação de roubar, estão sempre rondando as pessoas que são necessitadas. Os pobres não têm poder para se defenderem, por isso que a Escritura muitas vezes fala do pobre, porque ele não tem ninguém por si. E por isso que a nossa imagem, espiritualmente falando, são pobres de espírito, porque nós não temos nada, nem ninguém por nós. Só o Senhor. Por isso que nós nos humilhamos, porque só temos Ele. E aí, nesse caso, o pobre sai um pouco na frente do rico. Um pouco. Porque ele vai buscar aquilo que pode satisfazer as suas necessidades. Hipoteticamente falando, né? Hipoteticamente falando. Porque um rico que teme ao Senhor e um pobre que teme ao Senhor, os dois serão louvados. Mas o pobre é mais consciente da sua condição que o homem rico. E nesse pormenor, ele sai na frente. Às vezes, porque o exemplo que eu dei aqui é o exemplo de um orgulho que está no coração do pobre, do coração do homem. Então, por não terem como se defender, consequentemente, lhe causa pânico as suas privações, os elementos mais necessários da vida. E eu gostaria de encerrar fazendo uma leitura do que Matthew Henry fala desse verso. Ele diz assim:
Com uma descrição dos enganos comuns, tanto de ricos como de pobres, a respeito de sua condição externa. 1. Os ricos se julgam felizes porque são ricos, mas este é o seu engano. A fazenda do rico é, no seu próprio conceito, a cidade da sua fortaleza. Porém, ela é fraca demais e completamente insuficiente para protegê-los dos piores dos males. Suas riquezas provarão que eles não estão a salvo como imaginam. Na verdade, elas podem, talvez, expô-los. A gente percebe que os ricos adoecem, morrem, têm os mesmos males que todo e qualquer um. E necessariamente a sua riqueza não vai evitar isso. Pode até ajudar, mas não vai evitar. 2. Os pobres. Os pobres se julgam infelizes porque são pobres, mas isso é um engano. A destruição dos pobres é a sua pobreza. Ela diminui seu ânimo e destrói todas as suas consolações. Por quê? Porque da mesma forma que o rico coloca o seu coração nas riquezas e se sente seguro, o pobre olha para a sua pobreza e se sente desesperado. Por quê? Porque ele deveria olhar para o Senhor. O rico vai olhar para o Senhor e vai ver que a sua segurança está nele. O pobre vai olhar para o Senhor e vai ver que a sua segurança está nele. E aí Matthew Henry vai dizer, ela diminui seu ânimo e destrói todas as suas consolações. Por quê? Porque o seu coração não está no Senhor. Eu gostaria de dar um exemplo aqui, não que eu seja melhor do que ninguém, eu sei que existem outras pessoas aqui que já passaram por essa situação. O Rodrigo é um. E eu poderia citar outros aqui. Alexandre, Edson, são pessoas que eu conheço, e já passaram por situações difíceis na sua vida. Não sei se como a minha, mas já passaram por situações difíceis. Eu me lembro na época que eu fui para o seminário, e eu era militar, tinha um salário razoável, tinha um emprego garantido. Depois percebi que não era bem assim. E o pastor Alfredo, que me acompanhava, ele perguntou para mim, olha, o que falta para você? Me acompanhou em todo esse processo. Eu falei, eu quero ter a certeza de que o Senhor está me chamando. Eu não quero ser levado por emoção, por qualquer outro tipo de sentimento, porque eu sei que eu vou passar necessidade. Eu conhecia a vida missionária, eu sabia como é que era. Eu não estava romântico com relação à questão de uma vida agora sendo sustentado por igreja e pessoas. Eu sei que igrejas e pessoas falham, mas o Senhor não. Por isso eu disse, eu quero ter certeza. Eu quero ter essa convicção no meu coração, porque eu sou um homem casado, eu tenho 3 filhos, eu preciso sustentar os meus filhos, a minha família. Eu não quero tomar um passo irresponsável e eu sei as dificuldades que existem no ministério. E pouco tempo depois eu tive essa certeza no meu coração. E nós fomos para o seminário, e fomos muito bem. E quando nós passamos dificuldade, às vezes não ter o que comer dentro de casa, não ter o que comer no outro dia, nós estávamos felizes e contentes. Não havia murmuração nem reclamação. E aqui, o murmurador era eu. Eu nunca vi minha esposa murmurar, pelo contrário. E ela que me incentivava e que me dava ânimo. É lógico, um instrumento de Deus na nossa vida. Porque era um peso muito grande. Você ter que estudar e saber que as contas não estão batendo, saber que você não tem dinheiro, é complicado. Com criança pequena, ficávamos preocupados, lógico. Mas nunca perdemos a esperança, nem ficamos desesperados. Sabe por quê? Não é porque eu sou melhor do que ninguém, não. É porque já dei exemplos aqui. Não vou falar deles porque eles que falam de si mesmos, da experiência de cada um. Mas porque eu sabia que o Senhor me queria ali. Essa era a convicção que eu tinha.
eu sei que o Senhor quer que eu fique nessa situação hoje. Uma situação difícil, passando, às vezes, certas privações. O Senhor quer que eu fique nessa situação. Se Ele quer que eu fique nessa situação, é bênção para a minha vida. E Ele vai suprir as minhas necessidades. Teve uma vez que Israel sempre foi mais preocupado, né, na família. Ele era pequenininho. Ele abria, uma criança pequena pensar essas coisas, por quê? Porque via, né, isso no dia a dia. A dificuldade, aí abriu, pai, não tem nada. Aí eu dei uma bronca nele, falei, meu filho, você não tem que se preocupar com isso não, isso é responsabilidade minha. Vai brincar, ouviu? É responsabilidade minha. Ah, tá bom, pai, nunca mais perguntou nada. Essa convicção e essa tranquilidade, tendo tranquilidade, porque havia uma preocupação, mas essa tranquilidade me era dada por quê? Porque eu sabia que essa era a vontade de Deus. O nosso coração tem que estar no Senhor, independente da situação em que a gente está passando. Continuando aqui o que ele fala, mas um homem pode viver com muito conforto, ainda que tenha apenas um pouco do que viver, se puder estar satisfeito e conservar uma boa consciência e viver pela fé. É isso que vai fazer a diferença na nossa vida. É isso que vai fazer com que eu tenha muito e saiba viver naquele muito, tenha pouco e saiba viver com aquele pouco. Tenha muito e saiba glorificar o nome do Senhor, tenha pouco e saiba glorificar o nome do Senhor. E o nosso coração não deve estar nessas coisas. Por quê? Lembra o que nós falamos no início do capítulo 10? Que a maneira como o homem se relaciona com seus bens e o seu modo de falar representa o quê? A vida e a morte. É isso que nós temos aqui. Percebam que as falas aqui são praticamente um retrato, são descritivas. Nos lábios do prudente se acha. Não é uma narrativa também, né? Mas a boca do justo é. Por quê? Descreve o caráter de um homem que tem a sabedoria divina, de um homem que tem o Espírito de Deus sobre ele. E é esse homem que nós devemos procurar ser. Por quê? Porque esse homem vai apontar para quem? Para Cristo. Nós estamos sendo transformados à imagem de Cristo. E é isso que Ele quer que nós tenhamos. A sua imagem. E é isso que nós estamos vendo aqui. Um homem sábio. A imagem de Cristo revelada em nós. Vamos orar. Senhor, queremos te agradecer, ó Pai, pela tua palavra. E te pedir, Senhor Deus, que tudo que foi dito aqui, Senhor, com relação à tua palavra, seja guardado em nosso coração. Sirva cada dia mais e mais para a nossa edificação. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Recebei a bênção e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre o teu povo, Pai, hoje e eternamente. Amém. Ao Deus Supremo, bem feito.